Olá pessoal, hoje estou passando por aqui para falar um pouquinho a respeito da declaração do presidente da República a respeito da possível extinção da Justiça do Trabalho ou de uma PEC aí nesse sentido de poder extinguir a Justiça do Trabalho. A minha análise hoje, embora eu seja membro do Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho foi citado na própria entrevista feita pelo presidente lá no SBT, meu objetivo aqui é falar como professor. Então, trazer uma análise puramente técnica, sem fins políticos, é verificar a possibilidade de se extinguir de fato a Justiça do Trabalho. E vou trazer então as minhas impressões pessoais sobre esta possibilidade ou não. Primeiro aspecto que a gente tem que destacar é que, se houver algo a respeito da extinção da Justiça do Trabalho, é sabido que isso não pode ser feito por meio de lei ordinária, lei complementar, decreto, enfim, não é tão simples como ocorreu com o Ministério do Trabalho, que inclusive está tendo discussões aí de constitucionalidade. Para que se possa extinguir a Justiça do Trabalho, ou ao menos modificar-lhe aspectos de sua competência, quanto ao artigo 114 da Constituição Federal, é necessário que a gente tenha uma emenda constitucional. Então aqui o primeiro aspecto que nós temos é este. Só por meio de uma emenda constitucional que eu poderia, de fato, modificar o artigo 114 da Constituição Federal quanto à competência ou imaginar uma extinção da Justiça do Trabalho. Esta emenda constitucional, ela deve ser proposta por quem? Nós temos lá na Constituição Federal o rol de quem pode propor a emenda constitucional e dentre estes legitimados a propor, nós temos o próprio presidente da República. E aí a discussão que se fica é, mas o presidente pode criar ali ou apresentar uma proposta destinada a modificar estruturalmente o judiciário brasileiro? Alguns vão dizer que não, porque isso seria incumbência exclusiva do presidente do STF. Outros vão dizer que é possível porque nós temos uma regra própria para a apresentação de propostas de emenda constitucional. E me parece que, neste caso, como nós temos uma regra própria, seria possível esta apresentação. Mas e aí? É possível fazer esta modificação? Esta exclusão de um ramo do judiciário? Aí me parece que não. Me parece que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, barra esta possibilidade. Seja porque ele impede a abolição de direitos e garantias fundamentais, então uma emenda que pudesse abolir esses direitos e garantias fundamentais, seja porque ele impede também uma emenda que atinja a separação dos poderes. E aqui, falando de separação dos poderes, me parece que há sim uma infringência da separação dos poderes neste caso. Seria a junção do Poder Executivo, por meio de uma iniciativa, então, do presidente, com o Legislativo, aprovando uma emenda para enfraquecer ou modificar estruturalmente um outro poder, que é o Poder Judiciário. Haveria aí, portanto, uma violação na separação dos poderes. E não podemos deixar de dizer também que aqui nós teremos violação a direitos e garantias individuais, sejam dos próprios membros ali, inseridos no Poder Judiciário trabalhista e servidores, seja da própria coletividade de trabalhadores que vai ter minimizada a efetividade que se tem com a Justiça do Trabalho, atingindo, portanto, diretamente a efetividade que é uma garantia constitucional descrita no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a meu juízo, nós temos aí uma cláusula pétrea que obsta, portanto, que eu possa ter uma emenda constitucional no sentido de abolir a Justiça do Trabalho. Não podemos nos esquecer, gente, que
a justiça do trabalho, muito se fala que é uma justiça, então, que busca aí acabar com os empregadores. Nada disso. Por óbvio que a justiça do trabalho, ela tem sim uma ideologia de justiça distributiva e vai continuar tendo. Esta é a finalidade da justiça do trabalho. Mas não é distribuir direito a quem não o tem. É conceder direito àqueles que tiveram os seus direitos vilipendiados. Então, quando nós falamos em direito dos trabalhadores, cá para nós. As ações da Justiça do Trabalho, quase 60% das ações estão falando de verbas rescisórias. As demais, como regra, dizem respeito às horas extras e outros direitos aí que não são pagos. Aí eles trazem lá na imprensa um aspecto, um caso excepcional e com base naquele caso excepcional vem e tenta desmoralizar a Justiça do Trabalho. Convenhamos que este direcionamento para a Justiça do Trabalho não é importante para a própria sociedade. E não podemos nos esquecer também que o capital não vive sem o trabalho. De nada adianta centralizarmos renda se nós não tivermos quem vai trabalhar e quem vai comprar efetivamente. Então, abstraindo discussões políticas novamente, não me parece que a gente reduzindo essa efetividade aí na tutela do direito dos trabalhadores, nós vamos ter uma evolução aqui dentro do Estado brasileiro. Pelo contrário, nós vamos ter redução de direitos de todas as classes, e especialmente da classe dos trabalhadores. Um outro aspecto também que eu não posso deixar de dizer, aí, sobre um ponto político, que o clima que nós temos neste momento no cenário brasileiro não é um clima propício, evidentemente, a se discutir a extinção da justiça do trabalho. Primeiro porque vão passar por todos esses aspectos que nós falamos, e outro que o governo já anunciou que ele tem outras prioridades, e prioridades ligadas a aspectos de emenda constitucional, como é o caso da reforma trabalhista. Então não me parece que este tema aí ele vai ser tão exaltado e trazido à tona neste momento. É simplesmente aí foi uma fala ali, me parece um pouco infeliz, do presidente neste momento. E só para finalizar, gente, repito, capital não vive sem o trabalho. Então, por mais que se busque discutir e falar, olha, que um trabalhador, se ele recebe R$1.000, o custo dele para o empregador é de R$2.000, isso daí não é ônus do empregado. Boa parte disso é carga tributária e não de direitos dos trabalhadores. Nós, dentro de um país que o salário mínimo não chega a R$1.000, e quando você pega reclamações trabalhistas, quando chega uma reclamação de um trabalhador que ganha R$3.000, o juiz até assusta, porque isso quase não existe. Quando nós falamos lá em benefício da justiça gratuita para aqueles que recebem até 40% do teto do regime geral da Previdência, o que dá R$2.000 e poucos, isso daí é a regra de 90% das reclamações trabalhistas. Os trabalhadores ganham muito pouco e a gente sabe disso. E aí, vir e tentar minimizar ainda mais esses direitos dos trabalhadores é ir contra a tudo que se estabeleceu até os dias atuais dentro de um Estado democrático de direito. Então, a meu juízo, e aqui repito, minha opinião pessoal, é que uma emenda tendente a abolir a justiça do trabalho é inconstitucional. Muito obrigado.